Olá, feras! É um prazer estar com vocês. Meu nome é Fabiana Ferreira e eu estou aqui hoje para dar algumas dicas sobre as provas do Enem e as provas da Covest. Então, em se tratando das provas do Enem, é muito comum que em língua portuguesa as temáticas mais abordadas girem em torno do texto. Então, esse tripé no qual o Enem se calca gira em torno da compreensão, da interpretação e da intelecção textual. Então, uma boa leitura inicial dos textos é fundamental para que nós tenhamos esse primeiro contato com ele e o compreendamos, o entendamos. Perceber os processos de interpretação textual é estarmos ligados a essas relações com a paráfrase, observar bem o que é que diz no nosso ABCDE, se se faz ou não uma relação com aquilo que está no texto, se ali reside a mesma informação que está no texto, usando outras palavras. E quando a gente trabalha as relações com a intelecção textual, nós precisamos aí desenvolver mais a nossa habilidade no tocante a ler o texto e perceber o que é que aquele texto quer nos dizer, mesmo observando aquilo que não está propriamente escrito no texto. Entram aí os elementos extratextuais, os nossos conhecimentos de mundo, para fazer com que nós passemos a inferir coisas a partir daquele texto. E o que é inferir? O que é a inferência? A inferência são as conclusões às quais a gente pode chegar a partir daquilo que a gente lê. E aí a gente pensa um pouco, né, na Covest, quando a gente vai fazer uma prova para a Universidade Federal. A Covest ela pensa não só na compreensão, interpretação e intelecção textual, como também nos processos de coesão e coerência textuais. Então ela se preocupa muito em como é que você, fera, está prestando atenção naqueles elementos que organizam o texto de maneira superficial. Então, que pronome resgata um nome que foi usado dentro do texto? Ele te testa justamente para perceber se você está ligado ou não no encadeamento lógico do texto. Por quê? Porque a coesão textual é o primeiro e melhor passo para que você encontre a coerência dentro daquele texto. Então, coesão e coerência são coisas diferentes, mas que estão interligadas. A coesão é a organização superficial do texto. A coerência diz respeito às relações de sentido que se travam ali dentro do texto, mas uma coopera para que a outra aconteça. E aí o que ocorre? A Covest, em geral, ela não trabalha apenas em cima do texto, como o Enem trabalha muito texto, só texto. Ela trabalha também alguns aspectos gramaticais, meio que disfarçados. Por exemplo, aquela famigerada questão: analise e assinale a alternativa inteiramente correta. Então, o que ele põe ali? Disfarçadamente, pontuação. Ele trabalha a parte de acentuação gráfica, crase, regência, sem citar nomes. Por isso que você tem que estar a par desses assuntos. Um assunto que ele costuma colocar de maneira mais explícita até é a parte de concordância verbo-nominal. Ele exige de você que você detenha esses processos de concordância, que estão mais relacionados com a gramática que nós chamamos de gramática prescritiva. Tá? Então a formação exigida pela Covest é uma formação um pouco mais gramatical do que a do Enem. Contudo, a formação do Enem é uma formação mais global, porque ele faz com que as disciplinas elas se comuniquem, que a gente trabalhe uma transdisciplinaridade. Na verdade, ela faz com que questões de língua portuguesa sejam recheadas de conhecimentos de outros níveis. Quando você for estudar a parte gramatical, principalmente, alguns assuntos devem ser mais focados. A gente não precisa se preocupar muito com relações de nomenclaturas, por exemplo, quando a gente for trabalhar o assunto de conjunções, que logicamente tem um desdobramento
para o estudo das orações subordinadas e coordenadas. Então, por exemplo, como é que a COVEST costuma abordar o assunto de conjunções e, consequentemente, de orações subordinadas? Ela te pede para assinalar a alternativa que condiz com os aspectos semânticos pedidos em algum comentário que ele faça dentro da questão. Então, o que é o aspecto semântico? É o aspecto de sentido. Então, tudo aquilo que a gente aprende de maneira formal, chamando de, por exemplo, conjunção subordinativa temporal, causal, proporcional. Então, a gente aprende sempre com o nome, conjunção. Talvez ele nem cite essa classe gramatical, mas ele diz: a oração tem valor semântico de causa, valor semântico de tempo, valor semântico de finalidade. Então, a gente estuda um assunto para responder esse tipo de questão dentro de quê? Na gramática? Dentro do assunto de conjunções subordinativas e coordenativas e dentro do assunto de orações subordinadas. Outro assunto que é muito frequente é o assunto de concordância, concordância verbo-nominal, que é um assunto bastante extenso. E o que é, por exemplo, na concordância nominal que eles costumam abordar? O uso de palavras ou expressões que podem desempenhar funções diversas dentro da oração. Por exemplo, o uso do meio, do bastante, que podem ser palavras adverbiais ou palavras adjetivas. Então eu te aconselho a focar bastante nisso, porque volte e meia ele aborda esse assunto querendo te confundir, flexionando o que não deve ser flexionado, deixando-se flexionar o que tem que ser flexionado. Então tudo isso merece nossa atenção. Outro assunto que é muito importante da gente observar, completamente casado, é o assunto de regência. Esse assunto desenvolvido, ele desemboca onde? No assunto de crase. Então, o meu conselho é: estude principalmente os verbos, que são verbos ou transitivos e indiretos ou intransitivos, que solicitam elementos posteriores a si, regidos pela preposição a. Por que isso? Porque vai haver uma implicação desses elementos, desse tipo de verbo, com o uso do sinal indicativo de crase, no qual a gente precisa muito de saber justamente quais são os verbos que exigem essa preposição, porque é a preposição a que, ao se encontrar com outro a, vai gerar um a que receberá o acento grave, o que revela, né, a indicação desse fenômeno da crase. No tocante à concordância verbal, gente, é bastante importante, eu sugeriria que vocês enfatizassem 3 coisas. A regra geral de concordância verbal, lembrando que o pivô da tua concordância, por exemplo, em sujeito simples, é o núcleo do sujeito. Lembre-se da partícula se. Feche o assunto em cima da partícula se como partícula passivadora e índice de determinação do sujeito. Estas 2 partículas fazem com que o verbo se comporte de maneiras completamente diferentes. Por isso merece nossa atenção. Se a partícula é passivadora, o verbo concorda com o sujeito. Se a partícula, se o se é índice, o sujeito não aparece ali, ficando o verbo consequentemente na terceira pessoa do singular. A partícula é igual na escrita, o comportamento é diferente, por isso que merece nossa atenção. E o último ponto que merece muito a nossa atenção são os verbos impessoais, no tocante à concordância verbal, principalmente quando a gente trabalha o verbo fazer e o verbo haver. O verbo fazer, quando ele indica tempo, ele não pode se flexionar por hipótese alguma. Olhe a frase: fazem 10 anos que não o vejo, é completamente condenada pela gramática normativa. Porque se eu estou falando 10 anos, eu estou falando de tempo. O que é que a gramática diz? Fazer indicando tempo não varia. Na prática, o que significa não variar? Ficar na terceira pessoa do singular. O verbo pode estar no presente, pode estar no passado, pode estar no futuro, mas ele tem que estar
na terceira pessoa do singular. Já o verbo haver, também indicando o tempo, é outro que não varia. É outro que obrigatoriamente fica nessa terceira pessoa do singular. Mas ele tem um a mais, que é justamente quando o verbo haver inventa de acumular significados que não são deles, que não são próprios. Haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, não podem se flexionar. E isso é o que mais puxa o tapete de muitos candidatos na hora da prova. Ele coloca um verbo no plural, o verbo haver no plural, no sentido de existir. Gente, é a morte. Dizer, houveram muitos alunos na aula final, é um horror. Eu tenho que dizer, houve muitos alunos. Há 10 alunos na sala. Haverá aula amanhã, professor? Sempre usando o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer, acontecer, sempre na terceira pessoa do singular. A gente não pode esquecer dessas dicas, que são dicas valiosas para a gente trabalhar essa parte gramatical.